E hoje nós vamos conhecer a Alexandra. Se já não é fácil, nós temos uma empresa, né, trabalhando 8 horas por dia, imagina ter uma empresa 24 horas por dia. É mais complexo ainda. Vamos ver quais são os problemas de uma empresa 24 horas. Eu fico imaginando, a gente vai dormir e fica pensando na empresa. Isso quando a empresa está fechada. Imaginem só quando a empresa está aberta. Ninguém conta pra gente, né? A gente vai querer ser um empresário porque a gente gosta de trabalhar, gosta do nosso negócio e a gente acaba gostando tanto que de repente a gente acaba se tornando o melhor empregado da nossa empresa. Eu estava conversando com uma cliente, né? E ela está desesperada, porque até postagem no Instagram é ela quem tem que fazer. Ela disse que ela não consegue nem viajar tranquila, porque ela tem que ficar olhando se alguém respondeu o que o cliente pediu no Instagram deles, né? Assim não vale a pena, né? Assim é bem complicado. Agora, eu imagino você 24 horas por dia. Assim, eu te confesso que agora tá tudo mais tranquilo, porque a gente acabou achando, eu já consegui sair da cozinha, porque no início quem tava na cozinha era eu. Aí eu fui promovida para caixa. Aí depois, você vê, aí depois eu comecei a mandar os pedidos. Eu comecei a trabalhar com iFood, isso há 4 anos atrás, daí eu comecei a embalar os pedidos. Aí depois a gente resolveu colocar conveniência e abrir 24 horas. Praticamente uma carreira, né? Uma carreira dentro da sua empresa. Agora você precisa ser promovida a diretora. E você dirigir a sua empresa. Dirigir a sua empresa para onde você quiser. Essa é a ideia? Que a sua próxima promoção seja de diretora. E não que você tenha mais serviço ainda para estar fazendo. Nós começamos, na verdade, com floricultura em Curitiba. Aí meus pais resolveram vender tudo em Curitiba e vieram para Santa Catarina, montaram apartamentos para alugar, que era uma época que vendia bastante para temporada. Aí nós fomos para Foz do Iguaçu, não encontramos hotel para ficar em Foz. Aí quando a gente foi para Foz do Iguaçu, nós pegamos, eles não encontraram hotel, o que resolveram fazer? Montaram um hotel em Foz. Aí nisso, a gente veio para Balneário Camboriú, eu casei, eu vim para Joinville e a gente abriu um restaurante. Entendi. Então você já tem uma família empreendedora. E o que você viu durante todos esses anos dos seus pais? Seus pais tinham férias, ficavam tranquilos? Como que foi a tua visão, né, em relação aos empreendedores? Foi justamente uma coisa, assim, Carmen, que eu tive que trabalhar muito por isso, porque eles sempre foram muito centralizados. Eles nunca deixaram nenhum funcionário. Quando eles viajavam, quando a gente tinha hotel lá em Foz, eu ficava e eles iam. Então, nunca precisou ficar sozinho. E no começo aqui também, quando eu falava assim, quando eu ia um final de semana lá, eles falavam assim, nossa, mas você vai deixar o restaurante sozinho? Essa é a visão que as pessoas têm. As pessoas têm essa visão muito claramente. Mas se fosse assim, como é que as grandes redes de restaurante, de magazines, como que elas iriam sobreviver? Porque a dona Luísa não está lá na loja empacotando nem no caixa, né? A dona Luísa não está lá. Você mal encontra ela na fotinho, assim, da Magazine Luiza virtual, né? E esse é só um dos exemplos de uma grande rede e que a dona da loja não está. Nem o seu Samuel está lá nas Casas Bahia. Eles aparecem na propaganda. É bem isso. E quando eu casei, essas coisas, meu marido já sempre foi assim, como é que um Mac pode funcionar sem o dono tá lá? Por que a gente não pode? Aí eu falei assim, não, mas o olho do dono que engorda a boiada, aquelas coisas assim, né? E eu já cresci nisso, sabe? Então, para mim foi bem complicado. Eu abrir, assim, largar as coisas para as coisas fluírem, sabe? Mas deu certo. Estou trabalhando nisso ainda. E como que você acredita que um Mac funciona e consegue manter esse padrão em todo mundo? Porque eles conseguem se adaptar a cada país, mas nós temos muito essa ideia de que nós precisamos estar presente o tempo todo na nossa empresa para que ela possa crescer. E aí eu te pergunto, não é mais fácil arrumar um emprego, não? Já que você vai estar presente o tempo todo, é melhor você arrumar um emprego. Nós temos que contratar pessoas e contratar pessoas que sim, nós possamos confiar. É por isso que o processo seletivo não é pastel, gente. Não é pastel. Não é pegar o currículo, olhar a pessoa e colocar para dentro. Você tem que escrever tudo aquilo que a pessoa vai fazer. Não importa o trabalho que dê, mas é importante que você escreva
tudo aquilo que a pessoa vai fazer. Ah, a pessoa vai cuidar do caixa, a pessoa vai atender, ela vai vender, vai cuidar das redes sociais, porque a partir do momento que você escreve, você vai fazer uma entrevista muito mais consciente. Porque aí você coloca candidato A. Ah, isso ele sabe fazer, isso ele não sabe fazer. Não, isso ele é ótimo, isso ele nunca fez, nunca deu a entender que soubesse fazer. Então você começa a comparar os candidatos com o cargo que você tem aberto. Caso contrário, sabe o que eu vejo os empresários fazerem? Eles contratam as pessoas, né, sendo o menos pior. E aí, você contratou alguém? É alguém que você quer? Não, eu fiz a entrevista e aí eu acabei contratando aquele que era menos pior. O menos pior, sabe o que ele vai fazer pela tua empresa? Não muita coisa. Ele não vai fazer a tua empresa crescer. É importante que você realmente possa ter uma equipe que faça a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. Agora há pouco eu estava conversando com uma empresária e eu estava conversando com ela o seguinte, ela me disse assim, Carmen, verifica se o candidato, se ele está disposto a fazer curso. Eu não vou verificar isso com o candidato. Porque se eu perguntar para o candidato, ah, você quer fazer curso? Sabe o que a Benção vai me responder? Quero, eu adoro fazer curso, né? Ela vai me responder isso. Hoje, eu não ouço mais o que as pessoas falam. Ó, eu vejo o que as pessoas fazem. Hoje eu vejo muito mais aquilo que as pessoas fazem do que aquilo que as pessoas falam, né? Então eu tomo muito cuidado com isso e o que eu vou fazer é verificar quais são os cursos que a pessoa já fez. Porque se essa pessoa, ela já fez inúmeros cursos, para ela, não me interessa que foi curso de culinária, corte e costura, não me interessa o tipo de curso. Mas se ela tem uma vida que ela se dedica a aprender, uau, isso me interessa. Provavelmente, quando eu contratar essa candidata, eu posso estar encaminhando ela para fazer cursos também. Eu vou verificar o quanto ela gosta e o quanto ela quer aprender. Isso para a gente vai ser fantástico, vai ser fundamental. Mas ficar perguntando, ah, você aceita isso? Aceita aquilo outro? As pessoas, elas acabam, né, aceitando as coisas, mas só porque ela quer o emprego. E depois vocês vão me falar assim, ah, depois do período de experiência tudo era diferente. Não, você que não pesquisou direito, a pessoa já era assim antes. Olha lá nas redes sociais. Aquilo que ela não te conta na entrevista, ela conta tudo nas redes sociais. Como fazer para confiar na equipe que a gente contrata? Em primeiro lugar, é a seleção. É escolher muito bem essa pessoa. Nossa, fuxicar em tudo quanto é rede social da pessoa, querer saber exatamente o que ela é, como ela se comporta, o que ela faz. Isso é super importante, porque tudo aquilo que ela não te conta, tudo aquilo que ela não te conta na entrevista, ela conta na rede social. É lá que você sabe se ela sabe escrever corretamente, como é que ela se comunica. É lá que você tem todas essas informações. Você comentou que a tua maior dificuldade é a gestão de pessoas. Conta um pouco mais sobre isso para mim. Para mim e para todo mundo que está aqui ouvindo, né? Todo mundo que está aqui assistindo junto com a gente. Eu tenho certeza que você vai levar bons insights, ótimas sacadas dessa nossa conversa. É que assim, às vezes acontecem, né, coisas ridículas, assim, sabe? Coisas assim, que nem agora, nós não temos ônibus aqui em Joinville para levar os funcionários. Então eles estão indo de Uber. Uhum. E tem gente que vem de bicicleta. Então o que eu faço? O dinheiro da passagem que eu não estou dando, eu dou para ele o dinheiro para ele usar. Aí um deles, o que estava fazendo? Estava recebendo os valores da passagem e pegando carona com quem estava vindo de Uber. Ah, que interessante. Que interessante. E escuta, e não compensa, em vez de eles virem de Uber, você contratar um motorista temporário para que eles possam recolher todas as pessoas? Tanta gente tem van e as vans das excursões estão tão paradas. Às vezes a van cabe 2, 3, 4, 5 pessoas, sairia muito mais barato do que o Uber. Porque você sabe que você não tem obrigação de trazer as pessoas para trabalharem se não existe o transporte público. Isso é alguma coisa que você está fazendo para que a tua empresa fique aberta, né? Mas dentro dessa linha, tem um Uber que vai buscar na casa,
Outra coisa que às vezes acontece é que o motorista de Uber, ele demora, nem sempre ele chega no horário. Você pode ter problemas como esse, da pessoa que pegava o dinheiro e vinha, né? Então, deixa de ser um dinheiro dado para o trabalho e passa a ser pelo trabalho. Como que a gente separa os benefícios? Tem benefícios que é para trabalhar, que é como o vale transporte e a refeição, né? É o almoço. E tem outros benefícios que é pelo trabalho, assistência médica e tudo que a pessoa recebe pelo trabalho, que é algo que vai engordar o salário da pessoa. Esses dias eu descobri uma aluna minha que ela disse que ela estava pagando normal, vale transporte, vale refeição e o contrato dos funcionários suspensos. Isso não existe. Se alguém aqui na live está com o seu contrato suspenso ou suspendeu, a pessoa não está vindo, ou a pessoa faltou, ou a pessoa está de atestado médico 10 dias. 10 dias que ela não vai receber nem o vale transporte e nem o vale refeição, o que é diferente do vale alimentação. O vale alimentação é a cesta básica, é aquela antiga e tradicional cesta básica que hoje se transformou em vale alimentação. Aí tudo bem, porque isso é para casa dela. Mas ela não está vindo trabalhar, por que ela vai receber vale transporte? Então, se a pessoa falta um dia sem atestado, eu vou descontar um dia de vale transporte. Se ela está com o contrato suspenso, eu não vou pagar o vale transporte. É importante, de repente, você contratar um motorista, uma empresa de van. O ideal é uma empresa de van, porque a empresa de van, ela oferece seguro, né, para os passageiros. O ideal é que essa empresa tenha um CNPJ e te dê uma nota fiscal. Porque e se for um motorista autônomo, ele tem um registro na prefeitura de autônomo. Quando você faz o pagamento dele, você já faz a retenção na RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, né? Então, o seu contador já lança ele como sendo um funcionário sem vínculo trabalhista, mas não é um funcionário, mas é um dinheiro que vai sair da tua contabilidade. E você já vai fazer a retenção da parte, do leão, a parte do governo tem que ser paga. E aí, então, você tem mais segurança. Às vezes você vai lá, coloca um anúncio e você pode contratá-lo como trabalhador eventual, né? E a pessoa está fazendo um trabalho para vocês. Às vezes é mais barato até você alugar um carro, alguma coisa assim, ou contratar alguém. Tudo eu acho que é mais barato do que Uber, principalmente pelo fato de você dar o dinheiro do Uber para a pessoa por fora. Esse dinheiro, ele pode simplesmente ser considerado salário. E aí, quando eles entrarem na justiça, eles vão querer férias, 13º, fundo de garantia. Vai deixar de ser dinheiro de Uber e vai passar a ser dinheiro por fora. Mas eu tiro do meu... Eu pago o Uber aqui, sabe? Quando o Uber chega, eu pago aqui mesmo. E esses da bicicleta? Esses da bicicleta, o que eu faço? Eu somo, digamos que desce R$204 por mês. Depende da quantidade de dia que tem no mês, né? E eu dou o dinheiro para ele. Então, dinheiro pago por fora, sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia, sem nada. Porque você não pode pagar vale transporte em dinheiro. Mesmo que ele usasse o ônibus regularmente, você não pode dar em dinheiro para ele. Ainda que a sua convenção trabalhista autorize você a pagar em dinheiro, porque tem algumas convenções que autorizam. Por exemplo, a convenção trabalhista dos contadores. Eles pagam em dinheiro, mas vem escrito no lerite, vale transporte, X reais. E quando eles aceitam fazer esse pagamento em dinheiro, depois eles não podem descontar 6%. A convenção trabalhista diz, se você pagar em dinheiro, você só vai descontar 3%, né? Então, mesmo que a sua convenção permitisse, ainda assim não é dinheiro vivo. Quando você coloca em dinheiro vivo, e quando o advogado ele entra na justiça, né, eles já fazem um bolão de tudo. E uma das coisas é esse dinheiro que entrou por fora no bolso deles. E você acaba gerando também, provavelmente esse cara que deixava ele vir junto no Uber, provavelmente recebe metade desse dinheiro por fora. Ele não ia deixar à toa. Porque ele sabe, né, ele sabe que ele recebe em dinheiro. Então é assim, tudo bem, você vem comigo de carona no Uber, você me dá metade daquilo que você recebe. Então, aí você já tem uma pessoa que você sabe que você não pode confiar. Porque se ele faz isso, ele também se acha no direito de levar um pouco de frango para casa, ele também se acha no direito de fazer um monte de coisa. Assim, aquilo que eu sempre falo,
vai contratar um empregado, o empregado falou para você, eu não quero ser registrado porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Já começa a achar que tem direito. Filho, seguro-desemprego é para quem está desempregado. E aí essa pessoa está roubando a mim, roubando vocês, roubando todo mundo. Porque o cara tem emprego e quer roubar o dinheiro do governo por fora. Tudo bem, eu entendo que governo é ladrão, em qualquer estado que a gente for desse país, você vai encontrar um governo corrupto. Mas não é disso que se trata. Se trata que esse cara que você está contratando, que diz que não quer ter registro, ele se acha no direito de receber um dinheiro que não é dele. Ele se acha no direito de mentir e falar que ele não tem emprego e que por isso ele quer o seguro-desemprego. E quando a pessoa se acha no direito, no dia a dia de trabalho, adivinha o que vai acontecer? Ela vai se achar no direito de tudo também. Vai se achar no direito de pegar um pouco de comida, vai se achar no direito de chegar mais tarde, vai se achar no direito de fazer um tempinho a mais da hora do almoço, e ela vai começar a ficar se achando nos direitos das coisas. Eu fico sempre atenta aos mínimos detalhes, porque por menorzinha que uma folha seja, por menorzinha que uma folha seja, você já percebe se quando ela crescer vai ser pé de goiaba ou não. Basta ser redondinha, nervurinha, quando crescer vai ser goiaba. Às vezes são detalhes pequenos, né? Que nem esse detalhe aí, para mim é gravíssimo. E eu espero de coração que você tenha aplicado a advertência nos dois, em quem deu a carona no Uber e no outro. Mas eu parti ainda pro lado emocional, sabe? Porque eu tento manter a classe. Porque para eu chegar nesse ponto de manter a classe, mas eu falei assim, como é que eu vou confiar numa pessoa? Eu falei, como é que eu vou confiar em você? Se não é uma pequena coisa, para mim, é que nem você, uma pequenininha coisa, sabe, na grande. E quando acontecer a grande? Então, mas essa é uma atitude se eles fossem seus filhos, né? Eles não são seus filhos. Pois é, mas é que assim, eles não são a gente sempre fala, sabe? Meu Deus, são 3 turnos. Você pensa, são um turno passa serviço pro outro e o outro passa pro outro. Nesses 3 turnos, quem briga mais um com o outro. Não, porque foi o turno que me deixou assim, foi o outro turno que me deixou assim, então agora o que eu faço? Quando você recebe o turno, você tem que conferir tudo que o outro turno deixou. Se por um acaso você não conferiu, aí a responsabilidade do que estava errado no primeiro turno já é tua, porque você pegou assim. Uhum. Eles não têm um horário encavalado de 15 minutos para fazer a passagem do turno? Tem horário encavalado. Então, a responsabilidade, a pessoa que está assumindo o turno, ela tem. Você tem que ter um checklist e aí a pessoa ela vai assinar que ela recebeu o turno daquele jeito. Ela não tem do que reclamar. Porque se eles têm esses 15 minutos encavalados, porque às vezes o que eu ouço os empresários falar assim, eu peço para eles chegarem 10 minutos antes, eles não chegam. Não adianta, eles não vão chegar. Eles não vão trabalhar 1 minuto a mais. Eles não são empresários, eles são empregados, né? Então, o que precisa ser feito é já deixar os 15 minutos encavalado quando você faz a escala, né? De forma que eles já tenham que trabalhar mesmo e fazer a troca do turno e fazer o briefing, o que um vai estar passando para o outro, e tem que ter um checklist e tem que estar assinado. Eles não podem alegar esse tipo de reclamação. Em cada turno, você tem um líder? Tenho. Na cozinha eu tenho 2 líderes. Nos caixas também tem a gerente geral, né? A menina que fica mais, que cuida de tudo, mas na carne também tem o menino que é responsável pela carne. No caixa tem os meninos que são responsáveis pelo caixa. Mas mesmo assim, fala para mim, 2 líderes na cozinha, é um em cada turno, é isso? Cada turno. Tá. E você tem quantos turnos? Porque 2 líderes, para uma empresa que trabalha 24 horas, em qual momento que a cozinha fica sem ter nenhum líder? Na madrugada. Mas a madrugada é os menores do meu problema, porque assim, na madrugada fica o menino da cozinha, fica o churrasqueiro e ficam 2 na frente. Tá. As 2 meninas na frente. Porque nos dias de mais movimento, o que eu faço? Eu peço, porque o movimento ferrado mesmo, dá até umas 3 horas da manhã.
sabe? Aquele movimento. Então, quando chega na sexta-feira, eu mudo a escala. Alguém começa mais tarde para sair mais tarde. Mas mesmo eu tá tenho certo. tudo escrito direitinho, ter o checklist, a minha dificuldade é deles fazerem isso. E se eu tiver que dar advertência para eles, eu não vou ficar mais como um funcionário. Aí, o que eu falo? Eu já cheguei à conclusão. Eu vou ter que trocar, entendeu? Porque se eu falo pra pessoa, eu falo... Sabe quando você fica falando que nem você diz, mãe? Fala, não é assim. Você explica, você Tira a chama, você toalha pega... molhada de cima da cama, tira a toalha molhada de cima da cama, mãe faz isso. Mas eu percebi esse teu ar maternal quando você foi querer explicar que ele tem que confiar e tal. Aí eu já vi esse olhar maternal. Porque dentro de uma empresa, como é que acontece? Eu paguei esse dinheiro para você vir de Uber. Você não está vindo de Uber, eu estou documentando isso. Porque se acontece um acidente, você não está onde você deveria estar. E a partir de agora, você não recebe mais o dinheiro. E pronto, simples assim. Agora, explicar, né? Só faltou você falar da Bíblia, né? Confiar, como é que é? Confia no pouco, que o muito lhe será dado. Você não falou da Bíblia também para eles? Não? Quase falei. Porque assim, ó, tem uma hora que você já não sabe mais o que fazer, sabe? Porque você fala em bem, a pessoa faz... Sabe quando parece que concorda com tudo, mas não faz nada? Não tem quando o marido da gente fala assim, você tá concordando, mas não faz o que eu faço, que a gente pede. Então eles concordam com tudo, aceitam. Não, tudo bem, não, vamos fazer assim, tudo. Mas daí, na outra, parece que fica a semana, na outra semana, desanda tudo. Sabe o que eu estou sentindo falta? De você conseguir imprimir, né, fazer o imprinting nas suas líderes, nas suas gestoras, para que elas falem e não você. Porque eu ouço bastante vezes você falando assim que você fala, você participa, você faz. Mas e elas? Que nem essa gerente geral. Era ela quem deveria fazer esse papel, mas ela deveria ter um pouco do seu jeito, um pouco da sua personalidade. Eu sei que ela tem o jeito dela, ela tem a personalidade dela, mas um pouco do seu jeito ela precisa trazer para que as coisas possam acontecer. Ontem, quando eu conversei com eles, eu falei com os dois líderes da cozinha e chamei e falei, eu falei, ó, vocês vão ter que, né, mostrar para que vieram. Se vocês estão ali dentro como líder, vocês vão ter que resolver. Vocês não têm nem que mandar ninguém me falar comigo. Primeiro vocês, depois a Bianca, depois, por último, vai. Sabe o que pode acontecer quando você tem esse comportamento de, para eles fazerem, eles resolverem, você não vai ter a menor ideia de como é que eles vão resolver. Porque eles vão começar a esconder embaixo do tapete as coisas erradas. Primeiro, você vai precisar desenvolvê-los enquanto líder. Eles não foram desenvolvidos. Eles eram ótimos empregados, que eram de confiança e foram promovidos para líder. Mas aí, ouve o que você falou. Você tem que mostrar o que você veio ao mundo. Eles não sabem do que você está falando. Vocês têm que resolver. Eles não sabem, eles vão resolver do jeito deles e eles vão começar a esconder tudo embaixo do tapete. Se eles escreveram a profissão deles, né, tudo aquilo que eles desenvolvem na atividade deles, você já está meio caminho andado. Você vai fazer reunião individual, mas é uma reunião de crescimento e desenvolvimento. E você vai começar essa reunião elogiando. Nossa, que bacana que você escreveu, você vai me ajudar muito a organizar a nossa empresa agora, ficou sensacional, né? Vamos dar uma olhada aqui? Olha, isso aqui que você colocou, será que isso aqui não seria atividade da sua equipe e você trouxe para você? Vamos colocar então que você deveria supervisionar, ou que você deveria acompanhar, ou que você deveria fiscalizar? Porque qual que é a tendência do líder que é muito operacional? Ele vai te entregar um monte de coisas que ele faz, e eu até acredito que sim, ele faça, mas que deveria ser papel da equipe. Então, nessa reunião, você vai começar a fazer os ajustes. Você vai começar a tirar, né, de que ele tenha que fazer operacional e começar a usar palavras desse tipo. Supervisionar, acompanhar, dar feedback, fiscalizar. Você começa a trazer essas palavras para a descrição dele. E vocês vão escrevendo, mas você vai item por item, isso não é rápido. Essa é uma reunião de, no mínimo, 45 minutos.
Não é pá, 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 pá. Não, não. Porque a pessoa tem que ir tomando consciência, ela tem que imaginar que ela está construindo junto com você. Porque se ela está construindo a descrição de cargo junto com você, mentalmente ela se apodera daquilo. Por Ela isso que se entregar envolve. regimento, ela se envolve. Por isso que entregar regimento interno e pedir para a pessoa assinar, serve para nada. Você contratar a melhor empresa do mundo para fazer as decisões de cargo e falar, assine aqui que você tem que fazer isso, serve para nada. A pessoa até assina, não entende nada, não se envolve nada e não está nem aí. Mas se você E era isso que eu constrói fazia. junto, que bonito. Mas não faz mais, não faz mais. Agora a gente constrói junto. Quando você constrói junto, é igual aquela ideia de que a pessoa está lá carregando o bebê e o bebê começa a chorar, suja a fralda, você vai e devolve para a mãe, fala, toma que o filho é seu. Mas se foi você que fez o bebê, você tem que trocar. Não tem para quem dar o bebê. Por mais que aquela fralda esteja destruída, você vai ter que encarar aquilo. E você vai ter que trocar a fralda, porque o bebê é seu. Então, quando você começa a envolver a pessoa nessa descrição de cargo, a pessoa nem sabe que aquilo chama descrição de cargo. E tá tudo bem. O importante é essa reunião. Essa mágica acontece na reunião, onde você vai pontuando o que ela faz, nunca falando, pô, não acredito que você escreveu que fez isso. Não. Sempre, né? Pinguins e Madagascar. Não, você é muito Sorria, importante para mim. né? Pinguins e Madagascar. Sorria e acena, né? Sempre assim, de boa. E aí vai colocando. Isso aqui não seria melhor você colocar que você fiscaliza? Você está fazendo isso muitas vezes? De que forma que a gente pode melhorar a equipe? E ontem na live eu falei de uma palavrinha mágica que é como. Como, Como que fazer? você pode melhorar isso? Como que você pode trazer mais autonomia para a sua equipe? E aí vocês vão estar fazendo, e se tiver muitos itens na descrição de cargo, você pode falar para ela, faz o seguinte, dá uma revisada e daí a gente se reúne de novo. E aí você vai fazer uma segunda reunião com a pessoa para passar o pente fino. E eu não sei se essa pessoa tem acesso a computador dentro da empresa ou não, se ela tem acesso, você fala, ok, passa numa planilha. Se ela não tem acesso, você pega tudo onde está escrito à mão mesmo e pede para alguém passar numa planilha. Porque qual que é a próxima etapa? E aí que vem o pulo do gato. Você vai fazer uma reintegração com essa pessoa. Porque normalmente, você contratou a pessoa, você não deixou claro que ela que tinha que fazer a limpeza, que ela que tinha que cuidar, né, de tudo aquilo que estava dentro do ambiente de trabalho. Então, nesse momento, se aproveita e coloca todos esses itens. Coloca o item de que ela tem que desenvolver a equipe dela. Nenhum líder escreve isso, acredite em mim. Faz 30 anos que eu percorro as empresas e eles não têm a menor ideia de que eles têm que desenvolver a equipe. E isso é um trabalho, é uma tarefa. É uma tarefa. Um líder só serve se for para desenvolver pessoas. Se ele não souber desenvolver pessoas, ele é um operacional disfarçado de líder. Então, inclui essas tarefas, faz tudo. Aí vem o pulo do gato. Você vai jogar no Excel, vai recortar e vai transformar isso numa descrição de cargo e vai fazer a reintegração. E aí você conversa com a pessoa, a terceira reunião. Olha, eu passei tudo aqui agora, nesse documento, para que a gente possa formalizar o que nós estamos combinando aqui, para que a gente tenha essa decisão de cargo agendada e ter clareza de tudo aquilo que você faz. E esse é o momento também que, se de repente você tem alguma diferença salarial, porque o que acontece? É possível, não estou falando que é o seu caso, mas é possível que a pessoa tenha, por exemplo, 2 líderes trabalhando, um ganha mais, o outro ganha menos, porque um está lá há muito mais tempo, um faz muito mais coisa. Mas na cabeça dele, faz igual, né? Então, nesse momento, você já faz o ajuste com essa descrição de cargo, anotando tudo aquilo que um líder faz de diferente e o outro faz menos, porque aí é um documento com o nome da pessoa, a data que ela começou a trabalhar e tudo mais. Esse é um documento oficial. Então, E esse nesse documento momento, deve ser assinado? sim, é um documento. Aí você assina, a pessoa assina do lado, porque é um documento onde a pessoa tomou consciência.
Mas é um processo. Não adianta chegar com o documento para a pessoa assinar. Se você chegou na live agora, não me saia fazendo o documento para a pessoa assinar. Porque é um processo. A pessoa escreveu, você fez uma reunião. Isso se chama fazer a gestão, né? Fazer essa intermediação. Você faz a reunião, você volta, faz outra reunião. Aí a pessoa vai dentro da cabeça dela sedimentando tudo aquilo que ela tem que fazer. Ah, então, você tem que desenvolver pessoas, esse é seu papel, de que forma que você pode desenvolver as pessoas, de que forma que você faz isso, e aí você vai colocando, escrevendo e colocando junto com ela, e ela vai tomando consciência do que você espera dela. Daí, então, é que vira um documento, os dois assinam, e isso vai servir para te defender caso exista uma demanda judicial que diga: eu era líder e a fulana também, nós fazíamos exatamente a mesma coisa. Porque eu sei que é assim que funciona. Gente, se uma coisa que eu tinha pavor era levar o lerite no meio da fábrica para o pessoal, como isso me irritava. Porque vinham as pessoas e falavam assim: por que eu ganhei menos se eu fiz as mesmas horas extras que o fulano? Eu tinha vontade assim, de pegar no pescoço, né? Aquela coisa, eu adoro trabalhar com pessoas. Só que o que acontece? Ele diz: todos os dias que ele veio, eu vim. Não, os dias que vocês vieram juntos, você recebeu. Só que ele veio um tanto de dia que você não ficou nem sabendo, querido. E é por isso que ele recebeu a mais, né? Só de explicar já irrita. Tem coisas assim que... Mas é assim que os empregados enxergam. Eles já acham que eu tenho as mesmas funções que o fulano. E quando você põe isso no documento, e é por isso que eu te falei para fazer individual, fica muito claro que o fulano tem mais funções e vai estar ali documentado. E esse é um momento também em que você também pode incluir funções que você queira treiná-lo para fazer. Então, talvez tenha algumas funções que ele ainda não está pronto, e aí você vai lá e escreve e fala. E dentro dessa função, eu espero que você comece a fazer algumas atividades, porque você tem que deixar isso operacional para a tua equipe e apenas supervisionar. E eu preciso que você comece a fazer isto. E aí entram atividades novas, para que quando vir um documento, você já está oficializando o que ele faz e o que você pretenda que ele faça. Que tudo isso está dentro da descrição de cargo dele. E até esses documentos todos riscados, escrito, rascunhado, você guarda junto. Por quê? Sim. Porque são provas que vão testemunhar que aquele documento grande não foi escrito por um consultor. Foi escrito fruto de uma reunião, e a outra reunião, e a outra reunião, e a outra reunião, e a outra reunião. Então, é a testemunha de que aquela é a realidade, e não o que a pessoa está falando no judiciário. E ninguém nem percebe que eles estão te dando todos os documentos que você precisa para organizar a empresa. Mas aí vem agora a pergunta que não quer calar. Antes disso tudo, e a sua descrição de cargo? Ou você acha que você vai sair de férias com uma empresa trabalhando 24 horas por dia, você vai ficar igual aos seus pais? Você sai de férias, deixa o filho cuidando, sai de férias, deixa alguém cuidando, porque a primeira descrição de cargo para ser feita é a sua, dona Alexandra, onde você anota tudo aquilo que você faz, daí você pinta de amarelo aquilo que você não vai mais fazer e que você vai treinar alguém para fazer no seu lugar. E aí vai sobrar tempo livre, você vai colocar de verde ações que você volta a fazer. Mas a questão que você falou do funcionário sempre prestar atenção no outro, nas reuniões, às vezes, que eu tenho, quando eu chamo atenção, eu falo assim, olha, né, isso que tem que ser corrigido. Ah, mas fulano? Por que né, tu não chama atenção do fulano? Por que chama atenção minha? Sabe? Então ele justifica o erro dele, querendo justificar o erro do outro, sabe? E colocando o outro na fogueira, sabe? Então, eu errei, mas por que o outro não é chamado a atenção se ele errou também, alguma coisa assim? Mas você sabe por que isso acontece? Porque provavelmente você está procurando culpados. Quando você se você começa uma reunião perguntando quem, cada um vai tirar o seu da reta, cada um vai escorregar de um lado. E aí eles vão começar a esconder embaixo do tapete. Imagine que erros vão acontecer. Mas o que mais importa para você não é saber quem, é saber como.
Como nós faremos para não faltar mais 500 gramas de bacon aqui no estoque? Esse é o como. E eles vão começar a dar ideias, eles vão estar super abertos, eles vão querer participar da reunião, eles vão falar, eles sabem o que aconteceu com o bacon, mas eles não vão te contar. Mas eles vão te dar as ideias de para onde é que está esse bacon e de como fazer para rastrear. Então é muito importante, em vez de você ir lá e trazer quem pegou, né, quem fez, quem aconteceu, de boa, de boa. Como é que a gente faz para isso nunca mais se repetir? E eles vão criar as estratégias. E aí você vai, mas será que aqui é seguro? Será que isso vai funcionar? E quem é que vai marcar? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai anotar? Eles vão criar as estratégias. E essas estratégias vão ter que funcionar. E dessa forma você vai estar trazendo mais autonomia para eles. E seria interessante que eles mesmos conseguissem lançar isso no teu estoque no sistema. Por quê? Se tem alguém que recebeu a mercadoria, se tem alguém que comprou a mercadoria, as coisas têm que bater. A quantidade de dinheiro que saiu, as notas fiscais, tudo aquilo que foi comprado, está lá no estoque. E aquilo lá saiu. E você tem peso para tudo, então você sabe que tem que ter sido entregue X mercadorias, né? E quando vocês, empresários, sejam franqueados ou não, ouvem o cliente, você consegue mudar o perfil da pessoa que você está treinando.